Uma mulher feliz, que tinha acabado de conseguir um emprego em uma grande empresa, saiu do escritório e, ao notar uma senhora idosa e faminta, ouviu um pedido fraco. Minha filha, compre esta imagem de Nossa Senhora. É para eu conseguir comer alguma coisa hoje. Com pena, a mulher comprou comida para a senhora, mas a idosa de repente sussurrou algo estranho. Amanhã peça a demissão desse emprego. Mas antes de sair, faça uma coisa. Fernanda Oliveira foi casada com Ricardo por 8 anos. Durante todo esse tempo, ela confiou cegamente no marido, que a traía desde o dia do casamento. Ela descobriu isso por acaso e seu mundo virou de cabeça para baixo. Fernanda estava arrumando caixas com mercadorias novas quando olhou para o relógio. 8 da noite. Ricardo tinha prometido passar lá depois da reunião com os fornecedores, mas não apareceu. Na verdade, isso era comum. Ele sempre se atrasava, culpando reuniões importantes ou o trânsito caótico da cidade. Ela passou a mão pela embalagem de papelão, conferindo as etiquetas. Pastas, canetas, cadernos, tudo o que tinham encomendado naquela semana. A papelaria era o projeto de vida do casal, fruto de 8 anos de casamento e 2 anos de trabalho duro. Ricardo cuidava dos fornecedores e do atacado, enquanto Fernanda gerenciava a loja e o atendimento aos clientes. Só mais 3 caixas, murmurou ela, cortando a fita adesiva com um estilete. E já posso fechar. O som da porta da frente se abrindo a fez pular de susto. Fernanda se virou, forçando um sorriso. Boa noite, mas nós já estamos fechados, disse ela educadamente, tentando lembrar se tinha virado a plaquinha na porta. Uma mulher de uns 50 anos entrou na loja. Usava um casaco escuro, parecia simples e tinha um rosto cansado, com rugas profundas ao redor dos olhos. Ela parou na entrada, apertando uma bolsa gasta contra o peito. Eu sei, é um assunto pessoal. A voz da mulher soava tensa, como se ela escolhesse as palavras com dificuldade. Fernanda largou o estilete e se endireitou, olhando confusa para a desconhecida. Pessoal? Perguntou ela, sentindo uma ansiedade crescer no peito. Sim. A mulher deu alguns passos à frente. Seu olhar era pesado e penetrante. Você é a Fernanda, esposa do Ricardo. O coração de Fernanda falhou uma batida. Ela assentiu, sem tirar os olhos da estranha. Sim, sou eu. E a senhora? Ela engoliu em seco. Aconteceu alguma coisa com o meu marido? Os pensamentos dispararam. Acidente. Hospital. Ricardo podia estar em perigo, e aquela mulher veio avisar. Mas por que a polícia não ligou? Não. A mulher balançou a cabeça e seus lábios tremeram. Não aconteceu nada com ele, exceto o fato de que minha filha de 20 anos está grávida dele. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor e pesado. Fernanda ouviu um carro passando na rua lá fora. Ouviu a própria respiração, ríspida e falha, antes de conseguir expelir as palavras. Isso não pode ser verdade. Pode sim. E como pode? A mulher chegou mais perto, e Fernanda viu lágrimas no rosto dela. Primeiro, esse canalha teve um caso com a minha filha mais velha, que trabalhou como garçonete no seu casamento. Ele dormiu com ela no mesmo dia durante a festa. Fernanda sentiu o chão sumir sob seus pés. O casamento, 8 anos atrás. O dia mais feliz de sua vida. O vestido branco, as flores, os sorrisos dos convidados. E Ricardo, sussurrando no ouvido dela o quanto a amava. Não é possível, repetiu ela, segurando-se na borda do balcão. A senhora está enganada. O Ricardo não faria isso. Fez. A voz da mulher subiu de tom, quase um grito. A minha Camila tinha 18 anos na época. 18. Ele levou a menina para o depósito, enquanto você dançava com os convidados, e depois simplesmente sumiu da vida dela. Ela chorou por meses, mas eu achei que ia passar. Achei que tinha acabado. Fernanda sentou-se na cadeira, sem forças para ficar em pé. Suas mãos tremiam. E depois, continuou a mulher, enxugando as lágrimas. 6 anos depois, ele foi atrás da mais nova, da minha Mariana. Ela tinha 19 quando se conheceram. Ele dizia que ia se divorciar, que só amava ela. E agora? Sussurrou Fernanda. Agora o quê? Agora ela está grávida, de 4 meses. A mulher tirou um envelope amassado da bolsa e jogou sobre o balcão.
Aqui estão os exames. Ele se recusa a assumir a criança, diz que não é problema dele. A minha Mariana está sozinha, sem emprego, sem dinheiro, e ele... Fernanda olhava para o envelope, sem coragem de tocá-lo. Eu não sabia, conseguiu dizer. Juro que eu não sabia de nada. Eu acredito. A mulher limpou o rosto na manga do casaco. Por isso vim até você. Peço que você peça o divórcio. É filho dele. A Mariana não vai dar conta sozinha. Ela tem medo de ter o bebê sozinha. Medo de a gente não conseguir alimentar a criança. Eu ganho pouco, não tenho dinheiro para isso. Vá embora, pediu Fernanda baixinho. Por favor, vá embora. A mulher parou, olhando para ela com súplica. Mas... Saia! Gritou Fernanda, e as lágrimas jorraram de seus olhos. Saia daqui agora! A mulher recuou até a porta, ainda murmurando algo, mas Fernanda não ouvia mais nada. Ela cobriu o rosto com as mãos e desabou no choro. A porta bateu, o sino da entrada tocou tristemente. Fernanda ficou sozinha no meio da loja. As caixas com mercadoria, as pastas organizadas, as capas coloridas dos cadernos, tudo aquilo de repente parecia estranho e sem sentido. Ela levantou a cabeça e olhou para a foto na parede. Uma foto deles juntos, tirada 2 anos atrás na inauguração da loja. Ricardo abraçava os ombros dela, ambos sorrindo. Então foi no casamento, sussurrou ela, secando as lágrimas. No dia do nosso casamento. Ela levantou-se, cambaleando, e mecanicamente começou a tirar as coisas das caixas. As mãos se moviam sozinhas, mas os pensamentos estavam longe. Cada detalhe daquele dia voltava à memória com uma clareza dolorosa. Ricardo sumindo, dizendo que precisava ligar para alguém. Ela não deu importância. Parecia tão natural que ele tivesse coisas para resolver, mesmo naquele dia. Mas ele estava com outra. Fernanda terminou de desempacotar a última caixa sem nem perceber como fez aquilo. Fechou o caixa, apagou a luz do depósito, pegou as chaves, com as mãos trêmulas e conferiu a fechadura da porta várias vezes. Depois, mais uma vez. E mais uma. O carro a esperava no estacionamento. Fernanda sentou ao volante e congelou, olhando para o nada. O celular estava no banco do passageiro. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de Ricardo. Como sempre. Ela ligou o motor e foi para casa. O trajeto levou 20 minutos, mas ela não lembrava de nenhuma curva. Só voltou a si quando o carro parou em frente à casa deles, um sobrado num condomínio nos arredores da cidade. Fernanda não saiu logo. Ficou no carro, apertando o volante, tentando entender como viveria dali para a frente. O que diria a Ricardo? Como olharia nos olhos dele? Finalmente, ela saiu e entrou em casa. Vazia, escura, fria. Ricardo não estava. Ela foi para a cozinha, acendeu a luz e colocou água para ferver. Pegou uma xícara, um saquinho de chá, sentou à mesa e ficou olhando pela janela, onde o crepúsculo caía. Os minutos se arrastavam dolorosamente. A água ferveu. Ela fez o chá, mas não tocou nele. Pegou o celular. A tela estava vazia. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem. Passou-se 1 hora. Fernanda continuava sentada aí à mesa, segurando a xícara com as 2 mãos. O chá já estava frio há muito tempo. Passou a 2ª hora. Ela olhou para o celular. 11 da noite. De Ricardo, nem sinal. Ela queria gritar, queria quebrar alguma coisa, queria ligar para ele e exigir explicações. Mas ela apenas ficou sentada, porque não sabia por onde começar. Não sabia como destruir o que construiu por 8 anos. E em algum lugar da cidade, Ricardo cuidava de seus assuntos, sem nem suspeitar que seu mundo estava prestes a ruir. Fernanda ouviu o som do carro na entrada, perto da meia-noite. O coração disparou. Ela ainda estava sentada à mesa da cozinha. Diante dela estava a 3ª xícara de chá frio. Suas mãos estavam dormentes de tanto apertar o celular. A chave girou na fechadura. A porta se abriu. Passos no corredor. Ritmados. Tranquilos. Ricardo claramente não suspeitava do que o esperava. Oi, querida. Ele apareceu na porta da cozinha, jogando o paletó nas costas da cadeira. Desculpa a demora. Fernanda ficou em silêncio, olhando para ele. 8 anos de casamento.
e ela achava que conhecia aquele homem. Achava que podia lê-lo como um livro aberto. Mas agora, diante dela, estava um estranho. Ricardo foi até a pia, encheu um copo de água e bebeu de um gole só. Depois virou-se para sua esposa com um sorriso. Acho que encontrei investidores para expandir o negócio. Imagina só, eles estão dispostos a colocar uma grana preta. Vamos poder abrir mais 2 lojas, talvez até 3. Isso é fantástico. O entusiasmo dele feria os ouvidos dela. Fernanda sentia tudo se contrair por dentro de dor e raiva. Eu sei de tudo, disse ela baixinho, sem desviar o olhar. Ricardo parou com o copo vazio na mão. O quê? Ele olhou para a esposa e o sorriso sumiu lentamente do rosto dele. Eu sei de tudo, repetiu Fernanda mais alto, e a voz dela tremeu. Ele colocou o copo na bancada e franziu a testa. Sabe do quê? No tom dele havia surpresa, mas Fernanda achou ter captado uma nota de cautela. Ela levantou-se, apoiando as mãos na mesa para não cair. As palavras ficaram presas na garganta, mas ela se forçou a cuspi-las. Das suas aventuras nojentas. Eu sei que você se divertiu com a garçonete no dia do nosso casamento. A voz falhou e virou um grito. Sei que a Mariana está grávida de você. Silêncio. Um silêncio longo e pesado. Ricardo ficou imóvel e Fernanda viu os olhos dele correrem de um lado para o outro, primeiro para a direita, depois para a esquerda, como se procurasse uma saída. Ele lambeu os lábios. Quem te contou esse absurdo? Absurdo? Fernanda gritou e agarrou a borda da mesa. A mãe daquelas meninas veio me procurar. Ela me contou tudo. Tudo, Ricardo. Sobre a Camila, que trabalhou de garçonete no nosso casamento. Sobre como você levou ela para o depósito, enquanto eu dançava com os convidados. E depois, 6 anos depois, você foi atrás da irmã mais nova dela. Ela só tem 20 anos. Como você pôde? Ricardo recuou até a parede, e ela viu algo passar pelo rosto dele. Medo, irritação. Ele abriu a boca, mas não disse nada. O quê? Não tem nada a dizer? Continuou Fernanda, sentindo as lágrimas embaçarem a visão. 8 anos, Ricardo. 8 anos eu acreditei em você, amei você. E você esse tempo todo? Fernanda, escuta. Ele finalmente falou, dando um passo à frente. Não é o que você está pensando. Essa mulher, ela só quer dinheiro. É chantagem, entende? Chantagem. Fernanda riu histericamente, com dor. Então você não nega que dormiu com elas? Ricardo calou-se. O maxilar dele ficou tenso. Ele passou a mão pelo cabelo. Foi há muito tempo. Não significou nada. Não significou nada. Fernanda sentiu as pernas fraquejarem. Ela sentou-se na cadeira novamente. Não significou nada? Você me traiu no dia do nosso casamento. Foi um erro. Ele se aproximou e a voz dele ficou mais suave, convincente. Eu estava bêbado. Simplesmente aconteceu. E essa garota, a Mariana? Sim, tivemos um caso, mas eu não sabia que ela ia engravidar. O problema é dela, não meu. Fernanda olhava para ele, sem acreditar no que ouvia. O homem que ela amava, com quem se casou, estava ali na frente dela dizendo aquelas coisas. E nem uma gota de arrependimento nos olhos. Problema dela, sussurrou ela. É seu filho, Ricardo. Meu? Como você sabe? Resmungou ele. Talvez ela tenha dormido com outro? Essas garotas sempre procuram alguém para empurrar os filhos. Cala a boca! Fernanda levantou de um salto, derrubando a cadeira. Cala a boca agora! Eu não quero te ouvir! Ricardo cruzou os braços e deu um sorriso de deboche. E aquele sorriso foi a gota d'água. Eu vou pedir o divórcio, gritou Fernanda, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Pega suas coisas e sai daqui agora. Ah, não! Ele balançou a cabeça e o sorriso aumentou. Se você quer tanto assim, sai você. Eu não vou sair daqui. Fernanda paralisou, olhando para ele. Seria aquele o mesmo Ricardo que 8 anos atrás jurou amor eterno? Aquele que prometeu protegê-la e cuidar dela? Esta é a minha casa, continuou ele calmamente. Eu fico aqui. E você, se quer o divórcio, pode arrumar suas coisas. Ela virou as costas e correu para o quarto. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu abrir o guarda-roupa. Fernanda pegou a primeira mala que viu e começou a jogar as roupas dentro.
Jeans, camisetas, roupas íntimas, tudo misturado, sem escolher. As lágrimas atrapalhavam a visão, e ela não via o que estava pegando. Fernanda, não seja boba. A voz de Ricardo veio do corredor. Para onde você vai a essa hora? Ela não respondeu. Foi ao banheiro, jogou seus cremes, shampoo e escova de dentes na nécessaire, voltou para o quarto e fechou a mala. Fernanda. Ricardo estava na porta, observando-a. Você sabe que isso é loucura. Vamos conversar amanhã, quando você se acalmar. Me acalmar. Ela se virou para ele, e na voz dela havia tanta fúria que ele recuou um passo. Você quer que eu me acalme? Depois do que você fez? Eu não fiz nada que valha a pena destruir uma família, soltou ele. Não faça um escândalo por bobagem. Fernanda pegou a mala e passou por ele sem olhar na cara dele. Ricardo não tentou impedi-la. Ela ouviu ele suspirar e resmungar algo para si mesmo. No hall de entrada, ela vestiu a jaqueta, pegou as chaves do carro e correu para a rua. O ar frio da noite bateu em seu rosto, mas ela não sentiu. Entrou no carro, jogou a mala no banco de trás e ligou o motor. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o volante. Fernanda saiu do condomínio e acelerou pelas ruas vazias da noite. As lágrimas atrapalhavam a visão da estrada, e ela quase invadiu a contramão algumas vezes. O apartamento da mãe ficava do outro lado da cidade. Fernanda chegou lá em meia hora, embora normalmente levasse 40 minutos. Estacionou na frente do prédio, pegou a mala e subiu até o quarto andar. Tocou a campainha uma vez, 2, 3. Finalmente, uma voz sonolenta veio de dentro. Quem é? Mãe, sou eu. A voz de Fernanda saiu rouca. A porta se abriu. Dona Marta estava de roupão, com o cabelo despenteado, apertando os olhos por causa da luz do corredor. Filha, o que aconteceu? A surpresa na voz dela mudou para a preocupação quando viu o rosto da filha. Fernanda entrou e desabou no ombro da mãe. Mãe, eu vou me divorciar do Ricardo, soluçava ela. Aquele canalha me traiu todos esses anos, até no dia do nosso casamento. Dona Marta abraçou a filha e a levou para a cozinha. Sentou-a à mesa e ligou a chaleira. Querida, você tem certeza do que está dizendo? Ela sentou-se na frente de Fernanda, segurando as mãos dela. Vocês viveram 8 anos juntos, têm um negócio juntos. Não pode jogar tudo para o alto assim. Talvez valha a pena tentar se entender? Perdoar ele. Fernanda levantou a cabeça e olhou para a mãe. Perdoar? Ela puxou as mãos. Mãe, você está me ouvindo? Ele me traiu até no dia do nosso casamento. E eu devo perdoar? Filha, é a vida. Dona Marta balançou a cabeça. Todos os homens agem assim, até seu pai. O quê? Fernanda paralisou. O pai também traía? Bom. A mãe desviou o olhar. Tiveram alguns casos, mas eu perdoei. Vivemos juntos 28 anos, até ele falecer. A família é mais importante que tudo. Não acredito. Fernanda recostou-se na cadeira. Você sabia que o pai traía e ficou calada? Eu preservei a família. Na voz de Dona Marta soou um tom de mágoa. Eu não queria que você crescesse sem pai. Foi meu sacrifício por você. Sacrifício? Fernanda riu entre as lágrimas. Mãe, isso não é sacrifício, é humilhação. Você deixou ele pisar em você. Fernanda, como você ousa falar assim? Gritou a mãe. E você, como ousa me aconselhar a perdoar um traidor? Fernanda levantou-se, quase derrubando a cadeira. Se você gostava de aturar as traições do pai, problema é seu. Eu não vou fazer isso. Dona Marta empalideceu. Eu tentei ajudar. Não precisa, disse Fernanda entre dentes. Simplesmente não precisa. Ela pegou a mala e foi para seu antigo quarto, empurrou a porta e parou na entrada. Tudo ali estava exatamente como 8 anos atrás, quando ela saiu de casa. O papel de parede rosa que ela mesma tinha escolhido. O pôster da banda favorita na parede, a estante com livros, a cama estreita com a colcha florida. Fernanda jogou a mala no chão e caiu na cama. O travesseiro cheirava a roupa velha e poeira. Ela enterrou o rosto no tecido e chorou baixo, sem esperança. Através da parede vinham sons abafados. A mãe fazia algo na cozinha
Depois foi para o quarto dela. Tudo ficou em silêncio. Fernanda ficou deitada no escuro, olhando para o teto. Os pensamentos giravam na cabeça, impedindo-a de dormir. Ela lembrava do casamento, o vestido branco, o buquê de rosas, a primeira dança. Ricardo sussurrando o quanto a amava e depois sumindo por meia hora. Disse que precisava atender uma ligação importante. Ela não deu importância e ele estava com outra. As lágrimas voltaram a cair. Fernanda chorou até dormir de exaustão. De manhã, ela acordou com a cabeça pesada e os olhos inchados. Dona Marta já estava na cozinha, tomando café e lendo o jornal. Quando Fernanda entrou, a mãe levantou o olhar. Bom dia! A voz dela estava tensa. Bom dia! Fernanda foi até a pia e encheu um copo d'água. Você se acalmou? Perguntou a mãe com cautela. Sim. Fernanda bebeu alguns goles. Estou indo dar entrada no divórcio. Dona Marta suspirou, mas não disse nada. Fernanda se vestiu, pegou a bolsa com os documentos e saiu do apartamento. Foi até o fórum e entrou com o pedido de divórcio. A funcionária que recebeu os documentos folheou os papéis com tédio e carimbou. Vai chegar uma notificação com a data da audiência, disse ela num tom monótono. Fernanda assentiu e saiu para a rua. Pegou o celular e discou o número de Ricardo. Ele atendeu no terceiro toque. Fala. A voz dele soava irritada. Eu dei entrada no divórcio, disse Fernanda. Precisamos discutir a partilha dos bens. Pausa. Depois, Ricardo riu. Tudo bem, vamos nos encontrar amanhã na loja. Discutimos tudo com calma. Amanhã, às 14h. Fernanda desligou sem esperar resposta. No dia seguinte, encontraram-se na papelaria. Ricardo estava sentado à mesa no escritório dos fundos, mexendo em papéis. Quando Fernanda entrou, ele levantou a cabeça e deu um sorriso forçado, falso. Oi, senta aí. Ele apontou para a cadeira à frente. Fernanda sentou-se, segurando um bloco de notas. Vamos ao que interessa, começou ela. Abrimos a loja juntos. Investimos igualmente. Então, dividimos meio a meio. Concordo, assentiu Ricardo. A casa também, meio a meio. Certo, Fernanda anotou. Os carros, cada um fica com o seu, sugeriu ele. Fechado. Ela levantou o olhar. E o dinheiro nas contas, meio a meio. Ricardo deu de ombros. Eu não sou ganancioso. Fernanda franziu a testa. Tudo estava indo fácil demais. Ricardo concordava com tudo, sem discutir. Aquilo não parecia com ele. Você tem certeza que concorda? Perguntou ela novamente. Claro. Ele abriu mais o sorriso. Somos pessoas civilizadas. Para que fazer guerra? Fernanda não sabia, naquela época, que a guerra estava apenas começando. Que em alguns meses ela estaria numa sala de tribunal, vendo o melhor advogado da cidade, contratado por Ricardo, provar que o negócio pertencia apenas a ele. Que todas as economias eram mérito dele, que a casa estava no nome dele desde antes do casamento e que o capital investido era herança de família. Mas naquele dia ela acreditou nele. Acreditou que ele manteria a palavra. E esse foi o maior erro dela. Do dia do julgamento até agora, passaram-se 6 meses. 6 longos meses em que Fernanda tentou juntar os cacos de sua vida. O tribunal foi um golpe cruel. O advogado de Ricardo apresentou documentos provando que foi o cliente dele quem investiu os fundos principais no negócio e que a casa já era dele. Fernanda ficou sem nada, exceto o carro velho e algumas caixas com itens pessoais. Agora, ela morava em seu quarto de infância, no apartamento da mãe, e cada dia era um lembrete de sua derrota. Eu te avisei. Dona Marta estava na porta do quarto, de braços cruzados. Eu falei que vocês tinham um negócio juntos, que não podia levar tudo para o divórcio, mas você não me ouviu. Fernanda estava sentada na velha escrivaninha, olhando anúncios de emprego no notebook. Ela cerrou os dentes, tentando não reagir às palavras da mãe. Você disse que vocês tinham combinado, continuou a mãe, entrando no quarto. Que estava tudo sob controle. E agora? Está aí sem emprego, sem dinheiro. Mãe, chega! Fernanda virou-se na cadeira, e na voz dela soou tanta raiva que Dona Marta recuou um passo. Já cansei dos seus sermões. Eu só quero que você entenda. Eu entendo tudo, gritou Fernanda.
Entendo que cometi um erro confiando nele. Entendo que fiquei sem nada, mas as suas críticas não ajudam em nada. Dona Marta apertou os lábios e saiu do quarto, batendo a porta com força. Fernanda cobriu o rosto com as mãos e respirou fundo, tentando se acalmar. Nas últimas semanas, ela tinha enviado dezenas de currículos. Poucas respostas chegavam, e as que chegavam terminavam em recusas após as entrevistas. Ela tinha experiência no comércio, mas 8 anos em sua própria loja não impressionavam os empregadores. Eles procuravam pessoas com experiência em grandes empresas, com recomendações, com diplomas de faculdades de prestígio. Fernanda voltou a olhar as vagas. Rolava os anúncios um após o outro. Vendedora, recepcionista, gerente de vendas. Em todo lugar exigiam experiência que ela não tinha no formato certo. O telefone tocou quando ela já estava pronta para fechar o notebook e desistir por hoje. Número desconhecido. Alô, atendeu ela, cansada. Olá, falo com Fernanda Oliveira? Uma voz feminina soava profissional, mas amigável. Sim, sou eu. Meu nome é Juliana, sou do Grupo Aliança. Você se candidatou à nossa vaga de assistente da diretoria. Gostaríamos de convidar você para uma entrevista. O coração de Fernanda deu um salto. O Grupo Aliança era uma das maiores empresas da cidade, lidando com importação e atacado. Ela lembrava de ter mandado o currículo para lá uma semana atrás, mas já não tinha esperanças. Claro, respondeu ela rapidamente. Quando seria bom para vocês? Amanhã às 14h, pode ser? Sim. Ótimo. Fernanda pegou uma caneta e anotou o endereço que Juliana ditou. Quando a ligação terminou, ela ficou alguns minutos sentada, olhando para o nada. Finalmente alguma chance. No dia seguinte, Fernanda acordou cedo, embora a entrevista fosse só às 2h. Ela demorou escolhendo a roupa, decidindo-se por um terninho preto sóbrio. Fez uma maquiagem leve, arrumou o cabelo, olhou-se no espelho e tentou transmitir confiança a si mesma. Você vai conseguir, sussurrou para seu reflexo. Você tem que conseguir. A mãe estava na cozinha tomando café quando Fernanda saiu do quarto. Onde você vai toda arrumada? Dona Marta olhou a filha de cima a baixo. Para uma entrevista, respondeu Fernanda secamente, servindo-se de chá. A mãe resmungou. Espero que pelo menos nesse emprego você não faça besteira. Fernanda trincou os dentes e ficou calada. Não valia a pena começar uma briga antes de uma reunião importante. Ela chegou ao escritório do Grupo Aliança 20 minutos antes do horário. O prédio de vidro e concreto se erguia no centro empresarial da cidade. Por dentro, um saguão iluminado com piso de mármore, balcão de recepção e sofás para visitantes. Boa tarde, eu sou Fernanda Oliveira. Dirigiu-se ela à moça da recepção. Tenho uma entrevista para a vaga de assistente da diretoria. Só 1 minuto. A moça digitou no teclado. Sim, estão te esperando. 7º andar, sala 705. Fernanda subiu de elevador. O corredor do 7º andar era silencioso e espaçoso. As portas das salas ficavam a uma distância considerável umas das outras. Ela achou o número e bateu. Pode entrar? Ela abriu a porta e entrou. Atrás de uma mesa enorme estava sentado um homem de uns 50 anos em um terno alinhado. Roberto Mendes, o diretor da empresa, como ela descobriria depois. Ao lado dele estava a tal Juliana que ligou ontem, uma mulher de uns 40 anos, de óculos e com um tablet na mão. Fernanda Oliveira, entre, sente-se. Roberto apontou para a poltrona à frente. A entrevista durou quase 1 hora. Perguntaram sobre a experiência dela, por que queria trabalhar ali, seus pontos fortes e fracos. Fernanda respondia com honestidade, mas com cautela, tentando não mencionar o divórcio e o processo judicial. Falou da papelaria, do trabalho com clientes, da gestão de documentos. Você tem um bom currículo, disse finalmente Roberto, largando os papéis. Experiência no comércio, entendimento de processos de negócios. É exatamente o que precisamos. Fernanda sentiu algo se contrair por dentro de esperança. Estamos dispostos a te contratar, continuou ele. Período de experiência de 3 meses. O salário é o que estava no anúncio.
Começa amanhã. Tudo bem para você? Sim. Fernanda mal se conteve para não gritar de alegria. Claro, tudo bem. Obrigada. Ela saiu do escritório pisando nas nuvens. Finalmente, a vida estava começando a se ajeitar. Finalmente, ela tinha uma chance de se reerguer. Já eram quase 4 da tarde na rua. Fernanda caminhava pela calçada sem notar os pedestres, imersa em seus pensamentos. Precisava comprar uma blusa nova para o trabalho, renovar o guarda-roupa. Talvez passar numa loja agora mesmo? E então, uma voz baixa chamou sua atenção. Filha, ajuda uma senhora. Fernanda parou. Encostada na parede do prédio, estava sentada uma idosa com um casaco gasto e um lenço na cabeça. Na frente dela, sobre um pano, estava uma pequena imagem de santa. Compra essa santinha de mim, continuou a senhora, estendendo a mão trêmula. É para eu conseguir comer alguma coisa hoje. Fernanda olhou para a mulher. O rosto era magro, os olhos cansados. Ao lado havia uma caneca vazia para esmolas. A senhora está com fome? Perguntou Fernanda baixinho. Faz 3 dias que quase não como nada, soluçou a idosa. A aposentadoria é pequena, vai tudo nos remédios. E a fome aperta. Fernanda abriu a bolsa e pegou a carteira. Não tinha muito dinheiro, mas não podia passar direto. Espera aqui, disse ela. Eu já volto. 5 minutos depois, ela voltou com uma sacola do mercadinho mais próximo. Pão, presunto, queijo, leite, algumas maçãs. Estendeu para a senhora. Toma, pegue isto e pode ficar com a santinha. Eu não preciso. A idosa agarrou a sacola com as mãos trêmulas e começou a chorar. Obrigada, minha filha, obrigada. Deus não vai te desamparar. Fernanda ia saindo, mas a senhora de repente agarrou a mão dela. A força naqueles dedos era inesperada. Espera, sussurrou ela, olhando bem nos olhos de Fernanda. Eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Fernanda tentou soltar a mão, mas a senhora segurava firme. Amanhã, peça demissão desse emprego. A voz dela ficou mais baixa, quase inaudível. Mas antes de sair, faça uma coisa. Fernanda franziu a testa. Do que a senhora está falando? Ela olhou para a idosa com mais atenção. Como a senhora sabe do trabalho? Não importa. A senhora balançou a cabeça. O que importa é que você precisa sair de lá. Amanhã mesmo. Por que eu pediria demissão? Fernanda não entendia. Eu acabei de conseguir a vaga. Faz o que eu estou dizendo. A senhora a puxou para mais perto. Só instale uma escuta. O quê? Fernanda tentou puxar a mão e dessa vez a senhora a soltou. A senhora está falando do quê? Mas a idosa já tinha se virado, tirando o pão da sacola. Fernanda ficou parada mais alguns segundos, depois saiu andando rápido. Doida, decidiu ela. Só uma senhora faminta e caduca falando bobagem. Mas aquelas palavras ficaram na cabeça dela como uma farpa. Fernanda andava pela rua pensando no que ouviu. Pedir demissão? Amanhã? Depois de tanto tempo procurando emprego? Era um absurdo. Pura loucura. E mesmo assim, ela parou em frente à vitrine de uma loja de eletrônicos. Lá dentro, nas prateleiras, brilhavam celulares, tablets, fones de ouvido e pequenos gravadores. Fernanda mordeu o lábio. É estupidez. Uma completa estupidez. Mas e se a senhora estiver certa? E se tiver algo de errado mesmo com esse trabalho? Ela entrou na loja. O vendedor, um rapaz jovem, com piercing na orelha, aproximou-se sorrindo. Oi, posso ajudar? Eu preciso de um gravador, disse Fernanda, surpreendendo-se com as próprias palavras. Um pequeno, que dê para esconder. Para gravar aulas? Perguntou o vendedor. Isso, para aulas, mentiu ela. O rapaz mostrou alguns modelos. Fernanda escolheu o menor de todos, do tamanho de uma caixa de fósforos, com fixação magnética. Grava até 8 horas, explicou o vendedor. A qualidade do som é ótima. Pega até sussurro. Fernanda pagou e saiu da loja apertando a sacola com o gravador. Tudo aquilo parecia loucura. Ela tinha conseguido um emprego normal numa empresa respeitável. Para que um gravador? Para que ouvir as neuras de uma velha? Mas, lá no fundo, crescia uma inquietação. Algum sexto sentido dizia que a senhora não era tão doida assim.
Fernanda acordou antes do despertador. O coração batia forte de ansiedade. Hoje era seu primeiro dia. Ela vestiu a blusa branca nova e a calça preta, fez um coque arrumado, passou um batom cor-de-boca. Antes de sair, abriu a bolsa e olhou para o pequeno gravador que comprou ontem. Bobeira! Bobeira total levar isso, mas as palavras da idosa não a deixaram em paz a noite toda. Tá bom, resmungou ela, mudando o gravador para o bolso interno da bolsa, só por precaução. A mãe já estava na cozinha quando Fernanda saiu do quarto. E aí, pronta para o trabalho? Dona Marta olhou para a filha avaliando. Vê se não passa vergonha logo no primeiro dia. Vou tentar, respondeu Fernanda seca, colocando café no copo térmico. Ela chegou ao escritório 15 minutos antes do expediente. Juliana a recebeu na recepção com uma pasta de documentos. Bom dia, Fernanda. Que bom ver você. Vamos, vou te mostrar sua mesa. Subiram para o 7º andar. O local de trabalho da assistente ficava numa sala pequena ao lado do gabinete de Roberto Mendes. Um escritório claro com janela para a cidade, computador novo na mesa, cadeira confortável. Você vai trabalhar aqui. Juliana colocou a pasta na mesa. Aqui tem as instruções, senhas de acesso aos sistemas, lista das suas tarefas. Se tiver dúvidas, pode perguntar. O seu Roberto vai estar em reuniões o dia todo, então você vai poder se ambientar com calma. Obrigada. Fernanda sentou-se à mesa e abriu a pasta. Juliana saiu e Fernanda ficou sozinha. Ela passou os olhos pelas instruções. Trabalho com documentação, agenda do diretor, marcar reuniões, controlar prazos. Nada complicado, tarefas bem comuns. Ela ligou o computador, digitou as senhas, abriu o e-mail. Alguns e-mails já a esperavam. Boas-vindas dos colegas, lembretes de reuniões futuras. Fernanda lembrou do gravador. Tirou-o da bolsa e ficou alguns segundos segurando-o na mão, pensando. Aquilo parecia mesmo paranoia. Mas o que ela tinha a perder? Ela se abaixou e grudou o gravador com o ímã na parte de baixo do tampo da mesa, bem no canto fundo. Ligou a gravação. Agora, o aparelho registraria tudo com o que acontecesse naquela sala. O dia começou tranquilo. Fernanda organizava documentos, atendia o telefone, fazia relatórios. Na hora do almoço já se sentia mais segura. O trabalho era claro, os colegas educados. Por volta das 3 da tarde, entrou na sala uma mulher de uns 35 anos. Alta, magra, num terno caro. Cabelos escuros presos num rabo de cavalo esticado, maquiagem forte, andar confiante. Você é a nova assistente? Perguntou ela, sem cumprimentar. Sim, meu nome é Fernanda. Fernanda levantou-se. E você é Vanessa, diretora financeira adjunta. A mulher a mediu com o olhar. Espero que você dure mais que a anterior. Anterior? Fernanda franziu a testa. Tivemos 3 nos últimos 6 meses. Vanessa deu um risinho. Ninguém ficou mais de 2 meses. O Roberto é exigente. Mas se você der conta, tem carreira garantida. Ela deu meia volta e saiu, deixando um rastro de perfume caro. Fernanda sentou-se devagar. 3 assistentes em 6 meses. Por que ninguém falou disso na entrevista? Ela voltou ao trabalho, mas o pensamento não saía da cabeça. 1 hora depois, Vanessa apareceu na porta de novo, dessa vez com um pendrive na mão. Fernanda, preciso que você assine estes documentos urgente. Ela estendeu o pendrive. Papéis importantes, contrato com investidores. Fernanda pegou o pendrive e conectou no computador. Mas o Roberto não está agora, estranhou ela, abrindo os arquivos. Não é ele quem deve assinar isso? Por isso estou pedindo para você. Vanessa apoiou-se na borda da mesa. Você tem acesso à assinatura digital. Precisa ser feito rápido, senão vamos perder investidores grandes. Fernanda abriu o primeiro documento. O texto era longo, letras miúdas, termos jurídicos. Ela começou a ler, mas Vanessa batucou os dedos na mesa com impaciência. Não tem tempo para ler, disse ela ríspida. Só assina. É procedimento padrão. O Roberto mesmo mandou eu te passar isso, mas eu deveria pelo menos olhar... Escuta aqui. Vanessa inclinou-se para perto e a voz ficou dura. Você está aqui no seu primeiro dia, ainda está em experiência. Se você estragar o negócio por causa das suas dúvidas, vai para o olho da rua mais rápido que as outras que passaram por aqui. Entendeu? Fernanda engoliu em seco. Ela não podia perder aquele emprego. Não depois de tudo o que aconteceu.
Não depois de 6 meses de humilhação e falta de dinheiro. Tá bom, disse ela abaixo e abriu o programa de assinatura digital. Vanessa observava de braços cruzados. Fernanda digitou a senha, selecionou os arquivos e clicou no botão de assinar. O programa processou por alguns segundos e confirmou. Ótimo. Vanessa pegou o pendrive de volta. Muito bem, rápido e sem perguntas. Continue assim. Ela saiu e Fernanda ficou sentada na frente do computador, sentindo um aperto no peito. Tinha algo errado. Algo naquela pressa, na pressão, no jeito que Vanessa a apressou. Meia hora depois, entrou um rapaz da contabilidade. Felipe se apresentou. Fernanda, estamos com problema no fechamento, disse ele, colocando uma pilha de papéis na mesa. Preciso bater esses números urgente. O Roberto pediu para você cuidar disso. Mas eu não sou contadora, disse ela confusa. Eu não sei... Não é difícil. Ele abriu um arquivo no computador dela. Só passa esses dados para a planilha e calcula os totais. Eu estou sem tempo, atolado de trabalho. E você é assistente da diretoria, tem que ajudar todos os setores. Fernanda olhou para a tela. Números, colunas, fórmulas. Ela nunca tinha mexido com contabilidade daquele jeito. Vou tentar, murmurou. Felipe saiu e ela começou a tentar entender as tabelas. Os números se misturavam, as fórmulas não batiam. Às 5 da tarde, a cabeça dela estava explodindo. Logo depois veio outra funcionária, Ana, do marketing. Fernanda, pode me ajudar? Ela falava rápido, nervosa. Preciso montar uma apresentação para clientes para ontem. Estou atolada. E o Roberto disse que você ia ajudar. Mas eu... Por favor. Ana olhou para ela suplicando. Senão vou ser demitida. Tenho financiamento da casa, filho pequeno. Não posso perder o emprego. Fernanda não conseguiu negar. Abriu um arquivo novo e começou a fazer a apresentação, mesmo sem ter ideia do que os clientes queriam. Às 7 da noite, quando o expediente já tinha acabado oficialmente, Fernanda ainda estava no computador. A cabeça latejava. Os olhos ardiam de cansaço. Tinha feito dezenas de tarefas, ajudado metade do escritório, assinado documentos cujo conteúdo nem sabia. Finalmente desligou o computador, juntou as coisas e, antes de sair da sala, conferiu se o gravador estava lá, ligado. Decidiu deixá-lo gravando. Na rua já estava escuro. Fernanda se arrastou até o carro e ficou sentada ao volante uns minutos, tentando voltar a si. O primeiro dia tinha sido um pesadelo, mas ela aguentou. Ela resistiu. Amanhã vai ser mais fácil, tentava convencer a si mesma. Em casa, a mãe já dormia. Fernanda foi para o quarto em silêncio, trocou de roupa e caiu na cama. O sono veio na hora. O telefone tocou no meio da noite. O som alto e estridente rasgou o silêncio. Fernanda pulou, desorientada, e pegou o celular. Na tela brilhava o nome, Roberto Mendes. Ela atendeu, ainda meio dormindo. Alô? O que você pensa que está fazendo? A voz do diretor a ensurdeceu. Ele gritava tão alto que ela afastou o telefone da orelha. Seu Roberto, do que o senhor está falando? Fernanda sentou na cama tentando entender. Eu não estou entendendo. Não está entendendo? Ele continuava berrando. Você assinou documentos e desviaram 3 milhões de dólares da empresa. 3 milhões? Você tem noção? O coração parou. Fernanda sentiu o mundo girar. O quê? Isso não pode ser... E aí ela lembrou. Vanessa, o pendrive, os documentos que ela assinou sem ler. A Vanessa me deu os documentos. Ela disse, Vanessa? A voz do diretor ficou ainda mais alta. Que Vanessa? Você assinou os documentos usando o acesso que te deram. Você é a responsável. Mas eu não sabia. A voz de Fernanda virou um grito. Ela disse que era urgente, que o senhor mesmo tinha mandado. Eu só estava fazendo meu trabalho. Trabalho? Ele riu com maldade, histérico. Você roubou 3 milhões de dólares da empresa e chama isso de trabalho? As lágrimas jorraram. Fernanda lembrou de como Vanessa a apressou, como não deixou ler os papéis, como pressionou ameaçando demissão.
Seu Roberto, por favor, me escute. Ela tentava falar entre soluços. Foi a Vanessa. Ela trouxe o pendrive, disse que era urgente. Ele a interrompeu. Mentirosa! Eu vou te processar. Você vai para a cadeia por isso. Vai pagar cada centavo roubado. Não, por favor. Fernanda soluçava, apertando o telefone. Eu não roubei, eu não sabia. É a Vanessa. Amanhã no escritório, cortou ele. E prepare-se para a polícia. Espero que você apodreça na cadeia. Ele desligou. Fernanda continuou com o telefone na orelha, olhando para o escuro. O mundo desabou pela segunda vez, só que agora era pior que o divórcio. Agora ela corria o risco de ser presa. Ela baixou o telefone e cobriu o rosto. Os soluços sacudiam o corpo. Como isso aconteceu? Como ela caiu numa armadilha de novo? E então ela lembrou. O gravador. Ele estava gravando tudo o que acontecia na sala dela. Fernanda pulou da cama e começou a se vestir freneticamente. Eram 3 da manhã, mas ela precisava ir para o escritório. Imediatamente. Pegar o gravador antes que alguém achasse. Era a única prova de sua inocência. A mãe acordou com o barulho. Fernanda, o que está acontecendo? Veio a voz sonolenta do quarto ao lado. Nada, mãe, dorme! Gritou Fernanda, vestindo a jaqueta. Ela saiu correndo do apartamento e voou para o carro. As mãos tremiam tanto que mal conseguiu colocar a chave na ignição. Pelas ruas desertas da noite, ela furou sinais vermelhos, quebrando todas as regras. Um único pensamento batia na cabeça: chegar a tempo. Pegar o gravador, provar a inocência. Chegou ao escritório em 20 minutos. O prédio estava escuro, vazio. Fernanda usou o crachá que recebeu ontem e entrou. O elevador subia devagar para o 7º andar. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente as portas abriram. O corredor estava na penumbra, apenas as luzes de emergência acesas. Fernanda foi até sua sala. A porta não estava trancada. Entrou, acendeu a luz e se jogou para baixo da mesa. Os dedos tatearam o gravador. Estava lá. Ela o arrancou do ímã e apertou na mão. Lágrimas de alívio correram pelo rosto. Ela tinha a prova, tinha uma chance. Fernanda ligou ao aparelho no computador ali mesmo, com as mãos tremendo, e abriu o arquivo de áudio. Mas, em vez de apenas ouvir, ela rapidamente copiou o arquivo para um pendrive que tinha na bolsa, enviou para seu próprio e-mail e salvou na nuvem. Precisava garantir que a prova não sumisse. Pegou a bolsa e saiu correndo da sala, mas era tarde demais. No térreo, 2 policiais e um homem de terno a esperavam. Um inspetor, como se apresentou. Fernanda Oliveira? Perguntou o inspetor. Sim. Ela parou, segurando a bolsa. A senhora está presa sob suspeita de desvio de grande quantia em dinheiro. Tem o direito de permanecer calada. Tudo o que disser poderá ser usado contra a senhora no tribunal. Um dos policiais pegou as algemas. Fernanda sentiu o metal frio fechar no pulso. Algumas pessoas que chegavam cedo ao prédio paravam para olhar. O segurança, que antes cochilava, agora olhava com curiosidade. Eu tenho provas da minha inocência, disse Fernanda firme. Na minha bolsa tem um pendrive com uma gravação. A bolsa será apreendida como evidência, respondeu o inspetor. Tudo será analisado conforme o procedimento. Levaram-na do prédio para a viatura. Fernanda viu rostos de funcionários aparecendo nas janelas do escritório. Alguém filmava com o celular. Vergonha. Vergonha pública. Levaram-na para a delegacia, tiraram foto, colheram digitais, depois a colocaram numa cela provisória. Um quarto pequeno com cama de ferro e um vaso sanitário atrás de uma mureta. Nas paredes, rabiscos feitos por outros presos. Fernanda sentou na cama e abraçou a cabeça. Tudo se repetindo. De novo o tribunal. De novo ter que provar alguma coisa. À noite, o advogado chegou. Dr. Carlos Eduardo, o Cadu, era um homem de uns 40 anos, terno alinhado e olhar perspicaz. Sentou-se na frente de Fernanda na sala de visitas e abriu o tablet. A Patrícia me pediu para pegar seu caso, começou ele direto. Me conte tudo do começo, não pule detalhes. Fernanda falou por quase 1 hora. Cadu anotava, fazia perguntas, concordava com a cabeça. Eles planejaram isso há muito tempo, soluçava Fernanda, secando as lágrimas. A Vanessa me escolheu de propósito.
Eu era a vítima ideal, novata, sem contatos, com medo de perder o emprego. Você tem a gravação? Perguntou Cadu. Tenho. Ela indicou a bolsa que foi apreendida. Copiei para o pendrive e para a nuvem. A polícia levou minha bolsa com o pendrive, mas a gravação está na internet. Isso é ótimo. Cadu sorriu pela primeira vez. A gravação nos dá uma chance. Vou entrar com um pedido de habeas corpus para você responder em liberdade. Se o juiz achar as provas convincentes, você sai até o julgamento. Quanto tempo vai levar? Alguns dias, talvez uma semana. Ele fechou o tablet. Vou trabalhar rápido, mas você precisa ter paciência. Fernanda passou 5 dias na delegacia, os 5 dias mais longos da vida dela. A mãe foi visitar 2 vezes, chorou, lamentou, de novo culpou a filha por ter se separado de Ricardo. Se você tivesse ficado com ele, nada disso teria acontecido, soluçava Dona Marta através do vidro. Mãe, por favor, agora não, disse Fernanda cansada. Patrícia ia todo dia, levava coisas, contava as novidades, dava apoio. O Cadu diz que o caso está forte, dizia ela numa das visitas. A sua gravação é uma prova de ferro. A Vanessa se entregou sozinha. No 6º dia, Cadu conseguiu a liberdade provisória de Fernanda. Ela saiu da delegacia pálida, com olheiras fundas, mas livre. Patrícia a esperava na saída. Amiga, ela abraçou Fernanda. Como você aguentou? Fernanda tentou sorrir, mas não conseguiu. Os meses seguintes foram pesados. Fernanda não conseguia emprego. Quem contrata uma mulher acusada de roubo? Ela vivia com dinheiro emprestado de Patrícia e esperava o julgamento. Cadu trabalhava sem parar. Encontrou testemunhas, ex-assistentes que também foram demitidas em circunstâncias suspeitas. Uma delas, Carla, aceitou depor. Aconteceu a mesma coisa comigo, contava ela para Fernanda. A Vanessa trouxe os papéis, me obrigou a assinar rápido. Depois me acusaram de roubo. Eu não consegui provar minha inocência. Fui condenada, peguei pena alternativa. Como você vive agora? Perguntou Fernanda baixo. Mal consigo pagar as contas. Carla sorriu triste. Ninguém dá emprego para quem tem ficha na polícia. Mas fico feliz de poder te ajudar. Que pelo menos alguém prove que não somos criminosas. O julgamento foi marcado para o começo de dezembro. Fernanda não dormiu na noite anterior, ficou no escuro repassando todos os cenários possíveis na cabeça. De manhã, vestiu o mesmo terninho preto da entrevista. Olhou-se no espelho. Rosto abatido, olhos sem brilho, fios brancos no cabelo que não existiam 6 meses atrás. O tribunal estava cheio. Roberto Mendes estava sentado com o advogado, aquele mesmo advogado caro que ganhou o caso do Ricardo contra Fernanda. Vanessa estava sentada do outro lado, pálida, de cabeça baixa. O processo começou. A acusação apresentou as provas, documentos com a assinatura digital de Fernanda, extratos mostrando a transferência de 3 milhões de dólares. A ré Fernanda Oliveira abusou da confiança do empregador, dizia o promotor. Usando o acesso à assinatura digital, ela desviou ilegalmente fundos da empresa para contas de laranjas. Depois, Cadu tomou a palavra. Ele colocou a gravação do ditafone para tocar. A voz de Vanessa encheu o salão do tribunal. Sim, Roberto, ela assinou tudo. Pode transferir o dinheiro. Pausa. Vanessa ria. Eu falei que aquela idiota nem ia desconfiar. Novata, assustada, morrendo de medo de perder o emprego. Candidata perfeita. O tribunal começou a murmurar. Roberto empalideceu. Vanessa cobriu o rosto com as mãos. É falso! Gritou o diretor. É montagem! A perícia confirmou a autenticidade da gravação. Disse Cadu calmamente, entregando os documentos ao juiz. A voz na gravação pertence a Vanessa Sampaio, diretora financeira adjunta do Grupo Aliança. Além disso, temos testemunhas que confirmarão que esse esquema foi usado várias vezes. Carla foi à tribuna e deu seu depoimento. Atrás dela, mais 2 ex-assistentes. Todas contavam a mesma história. Vanessa trazia os documentos, apressava, pressionava, ameaçava demitir. A juíza ouvia atentamente, depois anunciou um intervalo. Quando a sessão recomeçou, Vanessa pediu a palavra. Ela levantou-se, tremendo o corpo todo. Eu quero depor. A voz dela era quase inaudível.
Vanessa, cala a boca! Chiou Roberto, mas ela não obedeceu. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto falava. Eu era amante do Roberto, começou ela. E um silêncio mortal caiu sobre a sala. Namoramos por 3 anos. Ele prometeu largar-me da esposa, prometeu que ficaríamos juntos, mas para isso ele precisava de dinheiro para o divórcio, para uma vida nova. Cala a boca agora, berrou Roberto, levantando-se. Ele inventou esse esquema, continuou Vanessa, sem ligar para ele. Contratava assistentes novas. Eu fazia elas assinarem os papéis. Nós desviávamos o dinheiro, depois demitíamos elas acusando de roubo. O Roberto recebia o seguro e o dinheiro ficava nas nossas contas. É mentira! Gritava o diretor. Ela está mentindo! Eu sou uma idiota. Vanessa chorava. Eu acreditei nele. Achei que ele me amava. Até ferrei com a Fernanda, que não tem culpa de nada. Me perdoa. A juíza bateu o martelo, pedindo ordem. O advogado e o segurança fizeram Roberto sentar de volta. A sessão continuou por mais 2 horas. Cadu apresentou provas adicionais, registros de ligações, extratos bancários mostrando a ligação entre as contas de Roberto e Vanessa. Quando a juíza saiu para deliberar, Fernanda ficou sentada apertando as mãos de Patrícia. Vai dar tudo certo, sussurrava a amiga. Você ouviu a Vanessa? Ela confessou. Mas e se a juíza não acreditar? Vai acreditar, disse Cadu firme, sentando perto delas. As provas são suficientes. Você vai ganhar. A juíza voltou 1 hora depois. Leu o veredito com tom oficial e claro. Declaro a ré Fernanda Oliveira inocente das acusações apresentadas. Determino o arquivamento do processo contra ela. Determino a abertura de inquérito contra Roberto Mendes e Vanessa Sampaio pelos crimes de estelionato e apropriação indébita em valor vultoso. Fernanda demorou a entender o que aconteceu. Depois Patrícia a abraçou e ela desabou no choro de alívio, de cansaço, de felicidade. Saíram do tribunal juntas. Era uma noite chuvosa de verão. Amiga, promete que chega de tribunais. Patrícia sorria entre as lágrimas, abraçando Fernanda. Você está frequentando muito esse lugar. Prometo. Fernanda riu e chorou ao mesmo tempo. Prometo. E obrigada pela ajuda. Se não fosse você... Amiga, você sabe que o Cadu faz o impossível por mim. Patrícia indicou o advogado que estava perto do carro falando ao telefone. Eu não sei como agradecer. Fernanda olhou para Cadu. O senhor salvou a minha vida. Você salvou sua própria vida, ele se aproximou. Quando instalou aquele gravador, foi a sua intuição, a sua cautela. Eu só usei o que você me deu. Ficaram mais um pouco ali, depois se despediram. Fernanda entrou no carro de Patrícia e foram para casa. O que vai fazer agora? Perguntou a amiga no caminho. Não sei. Fernanda olhava a chuva caindo pela janela. Procurar emprego, começar de novo. De novo. Você vai conseguir. Patrícia pôs a mão no ombro dela. Você é forte. Passou por 2 tribunais e não quebrou. Fernanda assentiu. Sim, ela não quebrou, mas algo dentro dela mudou. Ela nunca mais confiaria cegamente nas pessoas, nunca mais seria ingênua, nunca mais deixaria ninguém usá-la. Agora ela tinha que recomeçar a vida, pela 3ª vez no ano. Mas dessa vez ela estava pronta.